Oi, pessoal! Fala oi, pessoal! Eu tenho aqui de novo a nossa menininha junto, né? Hoje ela tá de Star Wars, olha pra você ver que gracinha. É, nós vamos hoje fazer mais um vídeo, né? Sobre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Seria a parte 3, né? Mais um vídeo, mais uma aula, não, é a parte 3. Bom, gente, antes de começar a falar sobre esses novos grupos de imigrantes, eu preciso terminar um pedacinho que faltou da Itália. Então, não tem como. Os italianos merecem sim, muito destaque, porque os italianos, eles fizeram parte da nossa história, né? Então, eu esqueci de falar algumas coisas que eu vou falar agora. Os italianos, quando eles vieram para cá, aqueles que eu falei no outro vídeo que eles tinham vindo para a cidade, eles trouxeram muitos sentimentos, né? Porque a primeira leva de italiano vieram italianos da zona rural empobrecida, que eu já tinha falado. Mas os outros vieram de operários da Itália que tinham perdido emprego, eles tinha acontecido, né, a unificação, e então daí por diante. Aí São Paulo, que foi o principal estado a receber esses imigrantes, né? Então aquelas fábricas que eu falei para vocês, né? Então eles trouxeram sentimento grevista, sentimento de anarquismo, né? Que começava na Europa. Então os italianos se deram muito bem. Tanto eles se deram bem na zona rural, né? E nos grandes centros. São Paulo, por exemplo, nós temos aí o bairro Brás Bexiga, Barra Funda, que são redutos italianos. E engraçado que o Brasil sempre quis, o governo brasileiro, ele sempre teve intenção de evitar os quistos sociais, mas os italianos, eles ficaram aqui e eles vieram assim aos milhares, foram muitos milhares de italianos que vieram, né? Uma homenagenzinha aos italianos, ó. Palavras a uma jovem quando a vi. Italiana, la mia vita dolce sei tu. Io te voglio tanto bene, partiremo tutti insieme, ti lasciare. Essa música, ela tocou na novela Rei do Gado. Ela tocava na novela Rei do Gado, que fez assim, foi maravilhosa a novela, entre aspas, que eu não gosto de novela, mas ela abordou um tema muito interessante. Aliás, todos os que abordam temas interessantes, eu acabo dando uma olhadinha. Tá bom? Então, os italianos ficou bem claro. E fora as cidades, né, Curitiba, que é a cidade modelo, que eles formaram, né, fundaram, eu já tinha falado na aula passada. Deixa eu ver se ficou mais algum dado aqui. Não, deu tudo certo, né? Porque eles eram latinos e por aí vai. Então agora nós vamos falar dos espanhóis. Os espanhóis foi o terceiro grupo em maior número. Primeiro os portugueses, italianos e por último os espanhóis. Então, mas por que os espanhóis vieram para o Brasil se eles tinham América Espanhola? Olha, são motivos assim muito simples. Primeiro que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, muitas terras ocupadas que vieram ocupadas pelos espanhóis eram deles mesmos. Só que aí nós fomos criando soberania e encampamos. Vocês têm que entender que a maioria dos imigrantes que vieram para cá, eles vinham da zona rural, porque estava muito empobrecida. Lembra a questão da terra, a mesma coisa. Só que lá na Espanha ainda tinha um agravante, que eles viviam a Guerra Civil Espanhola. Então os espanhóis não fizeram muita fortuna aqui no Brasil. Era gente miserável que saía de lá fugindo da pobreza, mas eles foram muito importantes, principalmente para a nossa mega cidade lá, né, São Paulo. E os espanhóis, eles disputavam o trabalho, né, com os ex-escravos. Então tinha espanhóis no cais do porto, nas feiras, né, trabalhando assim em serviços desqualificados. Mas eles foram muito importantes para a contribuição da nossa cultura, principalmente porque os espanhóis, eles eram chamados de galegos, né? Tanto os espanhóis quanto os portugueses eram chamados de galegos.
eles vinham da região da Galícia, né? Andaluzia e Galícia. Lembrando vocês que está passando a temporada 4 do La Casa de Papel, né? Que é assim,